A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, mas ainda cercada de muitas dúvidas, mitos e informações desencontradas. Nos últimos anos, a terapia de reposição hormonal tem ganhado destaque por seu potencial de aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida quando é bem indicada. Ao mesmo tempo, o tema desperta questionamentos sobre benefícios, riscos e quem realmente pode se beneficiar desse tratamento. Para esclarecer essas questões, eu recebo aqui hoje o Marcos Botelho. Ele é especialista em reposição hormonal. Um prazer, doutor Marcos Botelho, recebê-lo aqui no Papo Saúde. Paz, a alegria é minha. Obrigado pelo convite. Uma honra estar podendo participar aqui do programa. Eu assisto o programa aqui. Legal. Que bom contar com a sua audiência. Sim. Vamos começar explicando o que de fato é a menopausa. Vamos lá. Olha, o nosso corpo tem pausas, né? Nos Estados Unidos eles falam menopausa, tireopausa, andropausa. Alguns termos não são reconhecidos na medicina aqui no Brasil. O que acontece é que na maioria das vezes esse tema, pausa, é porque pausou, está pausado. E o nome é muito característico e eu sempre falo isso porque recentemente eu escrevi um livro e coloquei nesse livro que a menopausa ela está sendo revista. E como é que é a revisão dessa menopausa? Se você pegar, não sei se você tem filha. Tenho filhos, 2. Não tem, mas não é mulher, né? Não. Tá, mas vamos supor que fosse, se você tivesse uma mulher, uma adolescente. E na maioria das vezes essas crianças começam a apresentar um aumento da ceratose, aí começa a apresentar espinha no rosto. Aí o que é que o pessoal vai fazer? O que é que fizeram com você, por exemplo? Pra ser sincera, eu fui um adolescente com pouquíssimas espinhas. Não tenho muito, não. Mas na maioria das vezes as mães pegam as filhas e levam aonde? No ginecologista. Porque apareceu uma espinha no rosto da criança. E aí o que é que ele vai dizer? Olha, você está com ovário policístico, vamos fazer reposição hormonal. E dá para ela um anticoncepcional. O anticoncepcional é justamente o que ele causa. Porque a menopausa, como eu estou falando, eu estou escrevendo um artigo agora muito legal, que eu estou mostrando um livro e um artigo. Porque na maioria das vezes os artigos, eu tenho mais de 40 artigos publicados, mas poucos são lidos, até porque, infelizmente, a gente tem que escrever em inglês, um saco. Eu acho que a gente tinha que escrever em português. Mas para o mundo poder ler, eu tenho um artigo meu que já foi citado 600 vezes na literatura. Seria difícil ele ter essas citações se ele fosse escrito em português. Então a gente tem que escrever em inglês, infelizmente. O que acontece é que, veja, a menopausa, o nome nos Estados Unidos, menopausa, tem vários significados. Mas vamos lá. O primeiro é como se fosse a menstruação pausada. Então, veja, quando uma criança de 15 anos ela faz uso do anticoncepcional, ela está em menopausa, porque ela não engravida. Uma mulher que está em menopausa, ela também não vai engravidar. Então, nós temos menopausa química, que é essa induzida pelos anticoncepcionais. Mas a minha tem 15 anos, ela não está em menopausa. Tá. A partir do momento que parou, né? Ela vai ter sangramentos mensais, mas a maioria das vezes esse sangramento não é menstruação. E muitas mulheres às vezes vão, mas eu parei de tomar o anticoncepcional, agora meu ciclo ficou meio baldeado lá, meio diferenciado. Diferenciado, exato. E por que aconteceu isso? Porque ela pensava que menstruava todo mês. E é por isso que no anticoncepcional tem aquela setinha lá que você tem que seguir aquilo lá, porque naquela hora o teu corpo vai começar a descamar o epitélio do útero e na maioria das vezes vem aquele sangue e a mulher pensa que está menstruada. Na realidade foi feito para isso. Quando a gente está falando de menopausa química, nós temos a menopausa natural, nós temos a menopausa cirúrgica. É muito comum as mulheres tirarem o útero. Né? Você deve conhecer várias. Sim. Você deve conhecer pessoas que já fizeram isso. Conheço. Na esterectomia, às vezes faz esterectomia parcial, às vezes faz esterectomia total. E essas mulheres entram em menopausa. E quais são os sintomas dessa menopausa? O que acontece? E eu estava falando para você antes, quando a gente chegou, que Deus nos deu a capacidade de produzir anti-inflamatórios. Os esteroides. Quais são os esteroides? Ele vem do colesterol, que muita gente quer baixar o colesterol. Colesterol dá origem à testosterona. Colesterol dá origem ao estradiol. Colesterol dá origem à progesterona. Progesterona é o nome progesterona. Pro é para gestar, né? Você vai gestar uma vida. E ona porque é uma acetona. Todos eles têm uma característica comum, química comum. Eu sei que é chato ficar falando de química, mas
Mas é necessário, né? Para poder explicar como é que funciona. Isso. Quimicamente falando, se você olhar um esteroide, você vai ver 3 anéis hexâmeros e um anel pentâmero. Se você pegar a testosterona... Você sabe qual a diferença da testosterona para o estradiol? Não. É um CH3. Eu não sei se você se lembra da faculdade, do colégio? De química faz muito tempo. Você fez uma disciplina no colégio chamada Química Orgânica. Sim, sim. Não sei qual foi o colégio que você estudou, mas no meu, eu estudei no Farias Brito e a gente estudava Química Orgânica e tinha as funções orgânicas. Álcool, lembra? Amina. Sim. Da tabela, né? Aldeído, tabela periódica, enfim. Todas essas questões relacionadas ao nosso organismo têm uma relação direta com as funções orgânicas. Insulina, você produz. É uma amina. Testosterona, é um álcool, você produz. Estradiol, você também produz. É um fenol. E todos os perfumes, quando você sai de casa, você bota perfume. Claro, sim. E sabe o que é que tem em todo perfume? Um fenol. É por isso que o seu cachorrinho sabe quando a cachorrinha está no cio. Porque eles têm um faro muito mais aguçado do que o nosso e eles conseguem detectar no ar. Como eles não têm WhatsApp, não tem Tinder, para dizer que está na hora. Então, a questão da menopausa é porque ela parou de produzir os hormônios que ela precisava, e aí é que entra a reposição hormonal. Exatamente. Que de fato é essa reposição hormonal? Olha, como você falou, é repor hormônios. O que acontece, e eu sempre falo isso quando você fala, não, existem dúvidas, saber se quem pode fazer, quem não pode. Eu quero deixar uma coisa aqui muito bem clara. Desculpe. Nos Estados Unidos, eles não fazem reposição de hormônios. Por quê? Porque o hormônio não pode ser patenteado. Eu não posso patentear oxigênio, posso? Dizer, você está respirando aí, está me devendo. Essa água aqui eu posso patentear? Também não posso. Eu posso patentear uma água preta com corante, aí eu posso. O que é natural a gente não pode ter patente. E nos Estados Unidos existe vamos dizer assim, uma tradição onde os remédios patenteados têm valor, vamos dizer assim, agregado àquilo ali. Antigamente era assim nos Estados Unidos e continua até hoje. E quando você tem uma patente, você consegue explorar essa patente. Você consegue ganhar dividendos, lucros, enfim. A indústria americana, ela sobrevive disso. O que é que acontece? E os Estados Unidos, eles fazem isso de uma forma muito cruel, porque eles colocam as farmácias, lá nos Estados Unidos tem as compounding pharmacies, que são as nossas farmácias de manipulação. Eles colocam beber uma águazinha que dá uma aliviada, né? Quando a gente começa a fazer uma comparação sobre hormônios e drogas, eu vou lhe dizer uma coisa. Você está respirando agora o quê? Oxigênio. Se eu colocar mais um O, vira o quê? Ozônio. Te mata. Eu estou bebendo aqui o quê? O nome disso aqui é H2O. Se eu colocar mais um oxigênio aqui dentro, vira H2O2. Vira água oxigenada. Se eu tomar, eu morro. As reações químicas, elas basicamente, elas devem ser feitas com as moléculas que a gente, vamos dizer assim, o nosso combustível. Seu carro é movido a álcool e gasolina. Sim. Se botar diesel, ele não vai andar. Se botar água também, ele não vai andar. O nosso corpo é da mesma forma. É uma máquina que foi desenhada para funcionar com hormônios. Se você chora é porque tem hormônio, se você ri é porque você tem hormônios. Se você está com fome é porque tem hormônio. A menopausa é basicamente isso. É um sinal de que a mulher não tem mais a capacidade de produzir os hormônios. Daí o porquê que ela para de menstruar. E essa reposição, ela acontece através de medicamentos? Como é que ela é indicada? Eu acho que é importante ter um canal como esse para poder estabelecer essa questão de uma forma muito clara. Porque às vezes eu tenho uma rede social, mas assim, eu sempre falo isso, porque nas redes sociais você estabelece pontos, vamos dizer, de menopausa, e é muito mais interessante você falar do forró, não sei das quantas. Nada contra o forró, pelo contrário, eu adoro. E o que eu quero dizer é que existem locais onde essa informação tem que ser fincada. E uma das coisas que eu quero lhe dizer aqui é uma coisa muito clara. Nos Estados Unidos, hoje, olha a loucura, eles mostraram que durante 23 anos nós fomos, vamos dizer assim, privados de fazer reposição hormonal. Minha mãe teve
diagnóstico de câncer, e eu estava no centro cirúrgico. E quando eu vi tirarem a mama da minha mãe, eu falei, pô, mas isso aqui não é câncer, era cálcio. Eu comecei a pegar os tumores do peito dela e espremia assim, era só areia. Eu disse, mas isso aqui é calcificação. E o que a gente tem que entender é que os nossos hormônios, eles previnem a gente perder cálcio. Daí o porquê que você vai ver muitas mulheres na menopausa com pedra nos rins, com pedra na vesícula, com pedra na boca. Todas essas pedras vêm do seu osso. E quem previne essa perda do cálcio? Os nossos hormônios. Que essa reposição é feita, então, com medicamentos. Tem uns adesivos, tem uns que são hoje, medicamentos. Eu trouxe aqui uma amostra, até para a gente poder mostrar para a população. Isso aqui é a reposição hormonal. Isso aqui tem dentro testosterona, progesterona, estradiol. Você passa... É um hidratante. Isso. Antigamente isso era feito de forma injetável. E quando eu comecei isso em 2001, o pessoal me chamava de louco. Isso aí jamais vai dar certo. E se você quiser testar, você pode fazer pegar seu exame de sangue hoje, sair daqui e ali na esquina, ali no Iguatemi tem, fazer um exame de sangue e vai ver que sua testosterona, sua progesterona, seu estradiol estão lá em cima. Que é o que a gente precisa para poder ter memória. É muito comum, né? Você vê os velhinhos, as velhinhas, elas ficam... mas ela não se lembra mais do nome do filho, não é assim? Problemas de memória, né? Isso. A menopausa também estabelece vamos dizer, esses efeitos, esses sinais, esses sintomas, né? Toda mulher pode fazer reposição hormonal? Existe alguma contraindicação? Não creio que exista, porque se houvesse, Deus estaria errado. É a mesma coisa você dizer o seguinte, mas Antônio, todo carro movido a gasolina pode abastecer com gasolina? O que eu vou dizer? Óbvio. Todo carro movido a motor, que tem motor flex, pode abastecer com álcool e etanol? Óbvio. Da mesma forma o nosso corpo. Existem vários trabalhos que dizem, não, mas é porque a mulher que perdeu útero não pode. Inclusive, quando eu publiquei esse artigo, eu mostrei basicamente isso. Eu publiquei esse artigo, depois eu vou mandar para vocês, não sei se vai ter edição, mas eu posso mandar um artigo para que as pessoas leiam. Infelizmente é em inglês, mas as pessoas podem traduzir hoje. Bota no Google Tradutor. Traduz direto. E existia, né, antigamente, em 2002, os Estados Unidos fizeram um estudo, chama-se WHI, Women Health Initiative. Eu estudei nos Estados Unidos, eu sou professor nos Estados Unidos, eu sou professor na França, eu sou professor na Itália. Eu já posso lhe dizer que eu já tive experiência em vários países, mas que na maioria das vezes eles não fazem reposição de hormônios. Então o que é que acontece? Então o Brasil está muito à frente desses países. Eu creio, sim. Inclusive tem um artigo na Polônia, na ginecologia da Polônia, depois vou também mandar esse artigo, que ele pesquisa quais são as pessoas no mundo que fazem reposição hormonal. E ele começa com 119 trabalhos e termina com 7. Desses 7, 3 são meus. Ou seja, no mundo ele mostra que só 4, basicamente, grupos de pesquisa fazem reposição de hormônios. Doutor, e que sintomas a gente melhora na mulher que faz a reposição hormonal? Olha, para mim foi um choque muito grande. Eu estava fazendo doutorado em ginecologia na Unifesp e tive a oportunidade de entrevistar algumas mulheres no ambulatório. A maior queixa delas é a libido. Para mim foi algo extremamente assim... Eu vou dizer, mas como é que pode uma mulher não ter vontade de fazer sexo? E eu escrevi um artigo falando sobre a baixa libido. A primeira, vamos dizer assim, e mais importante, que eu creio, assim, a maioria das mulheres reclama disso. A outra, elas têm insônia, elas estão irritadas, elas olha, eu quero matar meu marido, e eu começo a rir, elas não ria. É verdade? É verdade. Então a irritabilidade é uma das... A insônia. Elas começam a ganhar peso. E eu sempre falo isso para ela, porque eu digo, olha, você continua comendo um pão no café da manhã. Você não come 10 pães. Você come o mesmo pão que você comia quando você tinha 15 anos. E está ganhando mais peso. E então, o que está faltando? Os nossos hormônios. A testosterona ela é lipolítica. A testosterona ela faz com que você queime. Não sei se você se lembra quando você era mais jovem, né? Não estou dizendo que você está gorda, mas eu digo assim, quando você tinha 15 anos, você podia comer tudo. Sim, é diferente, né? Não engordava nada. Na maioria das vezes, as mulheres elas reclamam muito do ganho de peso, da insônia, basicamente da baixa libido, da secura vaginal, da pele, da flacidez muscular.
Tudo isso tem a ver com a reposição dos seus hormônios. E essa reposição, ela acontece em um momento específico? Ela vai acabar ou a partir que ela entra na menopausa vai repor pro resto da vida? Eu sempre falo isso, né? É igual a óculos, né? Se você consegue viver sem os seus óculos, não consegue? Eu consigo. Consigo. Não enxergo tão bem de longe, mas consigo. Mas na maioria das vezes, essas questões que nós estamos tratando, aí você vai dizer, mas Rondônia, eu consigo viver sem reposição? Óbvio! Mas quando você for fazer amor com seu marido, você vai sentir mais dor, chamada dispareunia. Essa dor na relação do sexual é basicamente, não, síndrome de Sjögren. Eu fico muito chateado porque nunca tem síndrome de Soares. Como é seu sobrenome? Campos. Não vai ter síndrome de Campos, você está me entendendo? Vai ter Hashimoto, vai ter Alzheimer, vai ter Parkinson, mas você não vai ter uma síndrome com o nome brasileiro. O brasileiro, nós que somos brasileiros, nós somos colonizados por esses, né, países que se dizem desenvolvidos, e eu posso lhe garantir uma coisa. Eu trato de uma atriz americana que não tem condições de comprar hormônios nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles fizeram um terrorismo mostrando que, lá o que é que eles vendem? Valerato de estradiol. Valerato de estradiol não é estradiol. Acetato de medroxiprogesterona não é progesterona. Cipionato de testosterona não é testosterona. Você está me entendendo? É tipo o sabor que está em alta. Rapaz, você... Olha, eu posso usar isso? Está super em alta. Adorei! Sabor de hormônio. Sabor de progesterona. Por quê? Porque o acetato de medroxiprogesterona, ela é uma patente. Mas a progesterona ela não pode virar patente. Entendi. Aí uma vez essa mulher começa nessa reposição, ela passa quanto tempo? 1 ano, 2, 3, ou varia? Depende dela, né? Porque na maioria das vezes o que é que acontece? Ela para, aí doutor Marco, eu parei, mas eu voltei a sentir os fogachos, voltei a sentir a secura vaginal, não estou dormindo bem, eu estou indo para a academia e não consigo definir o meu corpo, estou perdendo as minhas curvas. Tudo isso é uma questão prática, muito lógica, de que alguma coisa está faltando. Então, cada caso precisa ser avaliado de uma maneira, né, individual e específica, né? Claro. É mito que a reposição hormonal ela pode causar câncer? Que a gente escuta muito esse falar trabalho isso. do WHI, o que é que eles fizeram? Nos Estados Unidos existe uma droga chamada Premarin. Pré, de pregnant, gravidez. Ma, de mare, égua. Rin, urina. Urina de égua prenha. E eles deram para as mulheres que estavam em menopausa Premarin. Aí disseram, olha, Premarin é hormônio. Você produz Premarin? Alguma mulher no planeta produz Premarin? Não. O que está faltando para você é Premarin ou é hormônio? Hormônio. Só que deram para você Premarin. Vai dar problema? Vai. Recentemente teve um halterofilista aí, um menino, um jovem, 20 e poucos anos. E ele tomava esteroides anabolizantes. Esse é o grande problema. Porque o esteroide que eu produzo e que você produz, que o seu cachorro produz, que a vaca produz, que o cachorro produz, o papagaio produz. Deus colocou a sua testosterona, a mesma testosterona do cachorro, a mesma testosterona do gato, a mesma testosterona do papagaio, e aí vai. Ocorre que nós, humanos, para que a gente possa, vamos dizer assim, multiplicar os nossos ganhos, a gente inventa o quê? Uma decadurabolina, um esteroide, um cipionato de testosterona, um propionato de testosterona, um decanoato de testosterona, que tem 10 vezes mais ação do que a sua testosterona. E aí você vai ver naqueles homens fortes. E dão isso pra gente, dizendo que isso é hormônio. Só que nenhum ser humano produz isso. A gente foi criado, você deve ter assistido He-Man. Sim, assisti da minha época. E como é que é o He-Man? Muito musculoso. Forte. Você viu alguém aqui na televisão, daqui o He-Man? Não, aqui tá longe. O pessoal daqui tá longe de He-Man. Sabe por quê? Porque eles produzem testosterona. Eles não produzem decanoato de testosterona. É isso que eu quero que você entenda. Essa é a diferença, porque quando a gente está falando de menopausa, a gente tem que repor o que o corpo precisa. Não adianta você dar para uma mulher que está em menopausa, incrível, por mais incrível que aconteça agora, eu vou lhe mandar esse vídeo,
do diretor do FDA dizendo isso, que durante 23 anos nós acreditamos em dogmas. Quantas mulheres morreram, quantas mulheres perderam a vida porque acreditaram que Deus estaria errado. Porque o nosso corpo precisa dos nossos hormônios. Só que venderam pra gente que o nosso corpo precisaria de drogas e não de hormônios. Doutor, a partir de que idade a mulher precisa ficar atenta, já pensar em menopausa, mesmo que ela não tenha aqueles sintomas clássicos, mesmo que os exames mostrem que esteja tudo ok? Olha, eu sempre falo isso, né? A menopausa, ela pode ser ela pode ser de várias, assim como... Chegar de várias maneiras, né? Isso, ela toma várias formas, né? Ou seja, quando eu tomo um anticoncepcional, eu entro em menopausa. Eu paro de produzir os meus hormônios, por isso que eu não engravido. Quando eu coloco um DIU, um dispositivo intrauterino, né, eu também entro em menopausa. E muitas mulheres fazem uso de implantes hormonais que não são hormônios. Por exemplo, eu não vou dizer o nome, mas bom, achei que eu posso dizer o nome, porque está sendo colocado agora no SUS. E eu atendo no SUS, agora estou terminando medicina e eu tenho uns postos de saúde, a gente tem que colocar Implanon, né, as mulheres, né? E a droga é o etonogestrel. Nenhuma mulher produz etonogestrel. Então isso não é hormônio, é um anti-hormônio. Ele impede a produção dos nossos hormônios. É isso que eu quero que você entenda. Doutor, o senhor trouxe aqui uns livros, né, que você escreveu sobre o tema. Foi. São 4 livros, todos que falam sobre hormônios, reposição hormonal. Sim. O câncer não existe. Eu gosto desses livros porque eu sempre falo que os nossos hormônios, eles basicamente estabelecem a nossa produção. Eles estabelecem como o nosso corpo funciona. Eles estabelecem o nosso humor. Eles estabelecem a nossa musculatura. Então, se a gente pudesse entender como o corpo funciona, eu diria que ele funciona quando nós temos hormônios. E ele deixa de funcionar quando nós não temos esses hormônios. Então, esse livro eu gosto muito, esse aí, o último, o Hormônios, o que eles não querem que você saiba. São vários artigos, ou vários casos clínicos de pessoas que se sentiam com vários tipos de sintomas e que se beneficiaram da reposição hormonal. A gente já falou dos benefícios, mas existe alguma contraindicação, algo que alguém sinta? Olha, por exemplo, se eu fizer reposição, eu digo isso porque minha mãe tem 84, eu vou depois mandar a foto da minha mãe. Minha mãe vai fazer 85 agora, ano que vem. E eu vou mostrar depois uma foto dela com 60 anos. E eu vou mostrar a diferença de uma mulher que faz reposição hormonal, com 84 anos, que dirige, que vai para academia, que faz atividades, vai para festa, dança, com 85 anos. Minha mãe também é durona, com 77. Sem tomar um medicamento. E aos 60 ela tomava 13. Essa é a questão que eu quero que você entenda. Porque, veja, o seu coração e o meu, eles estão batendo agora graças ao quê? A aspirina ou graças à testosterona? Você toma aspirina? Não. Nem eu. Ele bate aqui por causa que eu estou produzindo o quê? Aspirina ou testosterona? Testosterona. Você pode ver isso no coração de galinha, que você já comeu o coração de galinha? Eu não gosto muito não, mas... Mas você vê que é diferente a musculatura do coração para a musculatura da coxa da galinha. E o que a gente está discutindo aqui? Como é que o corpo funciona? E o que acontece? Se você infartar hoje, ou eu pergunto, o seu coração vai precisar de aspirina ou testosterona? Eu creio que vai precisar de testosterona. É por isso que a gente não vê nenhuma criança de 15, 18 anos infartando. E o grande problema é esse. Quando a gente vai ficando mais velho, e aí acontece isso na menopausa, dão para mulheres drogas. E essas drogas nunca fizeram parte da fisiologia dela. Fisiologia humana é isso. É trabalhar com o que o nosso corpo produz. Os hormônios são bioidênticos. Eles são moléculas idênticas ao que você produz. Aí se você me perguntar, mas Antônio, quais são os efeitos colaterais? Normalmente o que acontece? Uma mulher com 75 anos, ela começa a perder os pelos pubianos e coisa e tal. E ela começa a fazer reposição hormonal, ela vai ter que fazer o quê? Depilação. Esse é um efeito colateral. Ela volta a ter pelos onde ela tinha. Ela não vira o macaco. Eu sei, entendi. Então,
eu não creio que seja um efeito colateral, mas sim uma consequência, uma de produzir mais hormônio, né? Pronto, de ter mais é hormônio. isso, creio. Entendi. Tá ótimo. Para a gente encerrar, qual a mensagem que você quer deixar para o nosso público sobre reposição hormonal? Olha, eu acho que, primeiro, fique atento aos sinais e aos sintomas que o teu corpo te dá. Não é normal, porque você normalizou tudo. Não é normal você não ter sono, não é normal você não ter libido, não é normal você começar a ganhar peso, não é normal o teu corpo se tornar flácido, não é normal você mudar de humor constantemente. Esses sinais basicamente estabelecem que algo não está legal. E na maioria das vezes vão dizer, bom, você está precisando de um antidepressivo, que te causa depressão. Porque quem controla essa pressão arterial são os nossos hormônios. É a testosterona, é a progesterona, é o estradiol. E se você for em qualquer posto de saúde hoje, infelizmente, vão dizer que você está precisando de quê? De um antihipertensivo, que causa infarto. E isso eu quero mostrar para você em artigos. Eu vou mostrar esses artigos para você. Esses livros que a gente mostrou, quem quiser encontrá-los, está disponível? Tem no meu site. Qual é o site? O meu site é marcobotelho.com. Tá ótimo, doutor Marco. Um prazer recebê-lo aqui. Uma honra, uma alegria. Obrigado pelo convite. Informações. Um abraço. Tá aí, esperamos que esta conversa tenha ajudado a esclarecer dúvidas, combater mitos e mostrar a importância de buscar orientação médica individualizada para tomar decisões seguras e baseadas em evidências. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.